Você sabe qual relação os cogumelos têm com a literatura? O que temos para hoje são Institutos Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias temáticas que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente você se encontra no vlog, quadro onde nós apresentamos de um modo bem mais diversificado essas relações da existência do cotidiano com a literatura, dentro ou fora de casa. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que começou lá no meu aniversário, em agosto, quando eu ganhei de presente uma caixinha da Brota Company, um cultivo doméstico e orgânico de cogumelos de shimeji salmão, que é super simples. Você destaca o recorte da entrada, corta um invólucro em X, eles dizem em X, depois eu fui procurar o ideal, que a maioria das pessoas colocam em cruz, mas eles dizem em X. Ele tem um borrifadorzinho para você borrifar água 3 vezes ao dia, de 4 a 5 dias, para que então seus cogumelos possam começar a brotar. Para isso a gente precisa, obviamente, deixar de preferência distante do sol, em lugares mais quentes e úmidos, ou seja, não diretamente voltado para o sol, mas num lugar mais quentinho. E como o Recife é esse lugar perfeito, no instante, rapidinho, os shimejis começaram a aparecer. Eu comecei a borrifar no domingo e na quinta-feira eles já estavam transbordando da caixa, já estava em ponto de colheita. Borrifando da forma certa, retirando da forma certa e continuando, a borrifar, os cogumelos seguirão crescendo. E, entre muitas aspas, essa continuação infinita dos fungos me fizeram pensar no processo literário e como nós enxergamos eles um pouquinho de modo equivocado. Porque os cogumelos, por mais que estejamos falando de colheita, não são plantas, são fungos. Mas que a gente cultive, não é da mesma forma que isso ocorre. E tudo começa exatamente com os esporos. O cogumelo não se trata de semente, ele tem aquele pozinho, digamos assim, os esporos que caem e vão surgir novos cogumelos dali. Sabendo que já tinha os esporos ali dentro do cultivo, não fui eu que os coloquei lá, me fez pensar que às vezes nós achamos que para gostar de ler, eu preciso necessariamente gostar do livro, daquele gênero específico. Às vezes eu falo muito isso aqui, eu não sou muito de ler esse gênero, eu não sou muito de ler esse formato, mas não é necessariamente a estrutura, aquilo que vai dizer se o livro é bom ou não, ou definir se a sua experiência vai ser boa ou não. Pensa comigo, os esporos, eles são muito menores do que as sementes. Às vezes eles chegam a ser, como no caso da Brota Company, imperceptíveis. E exatamente algumas palavras, ideias que estão ali dentro do livro, uma grande temática a ser explorada, nos aparece exatamente dessa forma, imperceptíveis, mas estão gerando algo. Estão gerando a próxima etapa, a germinação. O que pra mim foi algo estranho esse termo, Germinação, eu achava que era só de plantas, mas fungos também germinam. Ou seja, para germinar, eu preciso fermentar essas ideias. Preciso mergulhar, conectar. Estava borrifando ali e parecia que os cogumelos não estavam crescendo nos 2 primeiros dias, mas era a parte de dentro do cultivo que não está visível, que estava se desenvolvendo. Preciso mergulhar, me conectar com o texto, para assim seguir, me prender para o restante do desenvolvimento. Isso vem através de estratégia. O tema e a forma, especialmente, são extremamente importantes, porque são eles que te pinçam as ideias e te ajudam a ir para outros temas, do mesmo jeito que a raiz, de certa forma, vai se espalhando e se conectando. E essas interligações, elas vão ocorrendo sem que a gente perceba, por baixo dos nossos olhos. E eu não tô falando aqui de intertextualidade direta. Todo livro, direto e indiretamente, está conectado a outros livros, ao mundo literário de um modo geral. Terceira etapa, crescimento. O crescimento não é uma etapa só. Ele é dividido em diversos estágios obrigatórios. No romance, por exemplo, o enredo ele se desenvolve ali na evolução do personagem. No texto metodológico ou policial, esse desenvolvimento em etapas
vai ser através de um processo dedutivo. A poesia se desenvolverá em forma, estrutura, rima, métrica, ou até na ausência delas, figuras de linguagem. Tanto é que é um outro tipo de leitura, cada forma demanda um desenvolvimento, demanda uma leitura, um processo diferente. O conto e a crônica vão ter ali as bases na ironia, no sarcasmo, nas diversas referências externas. Assim como cada cogumelo, cada texto, não só se tratando de forma e de gênero, mas de texto, a estilística pelo autor, terão desenvolvimentos diferentes na sua leitura. Penúltima etapa, a maturidade, que é uma grande questão, que me provoca novamente o pensamento do Rousseau. O cogumelo chega num ponto final de maturidade, de maturação. E nós? Eu não tô falando de maturidade de idade, tô falando de maturidade no processo de leitura. Existe o auge, o ponto máximo na leitura? Parando para pensar no enredo, se tratando de texto narrativo, poderíamos dizer que existe o ponto final da história, que é onde nós chegamos e onde tudo foi encerrado, revelado, desenvolvido. Será mesmo? Matematicamente, posso dizer, as páginas foram concluídas. Mas e o processo interno na mente do leitor? É possível chegarmos em algum dia, mesmo repetindo e repetindo várias vezes uma leitura, uma compreensão completa e total de uma obra? Só que lembra, esse paralelo que eu estou construindo aqui são com fungos, não com plantas. Geralmente, não no caso do shimeji, mas bolor e outros fungos, nós pensamos que aquilo ali mofou, está estragado, que ficará, portanto, parado e sem serventia. Mas quanto menos se espera, você sente o cheiro dos fungos, dos cogumelos, e decide colhê-los para fazer uma saborosíssima refeição, chegando à última etapa, a colheita / consumo. Como estabelecer então esse paralelo do comer com a literatura? Lembra, não é o que se produz com o cogumelo leitura. Quando comemos o cogumelo, ele é consumido pelo corpo, depois ele é dispensado no nosso trato digestivo, mas há coisas que são absorvidas, há nutrientes que são absorvidos. Ou seja, os insights, o conhecimento através da leitura. E eu não estou falando de conhecimento de mundo, de ler para aprender, estou falando de ficção, de obra literária. Aquelas coisas que ficam conosco pós-leitura, mas que fogem do óbvio. Isso sim é o que alimenta literariamente. Mas não é que a gente tem que ficar caçando o não óbvio durante o processo de leitura. Ele vem naturalmente. E já que gostamos tanto do Don Quixote por aqui, cuidado, porque alguns desses efeitos podem ser alucinógenos. O que fica desse vídeo meio sem pé, sem cabeça dos cogumelos é um convite para você refletir no seu processo de leitura. Ler é processo, não só o decodificar e pensar, mas o que acontece antes e o que acontece após a leitura do texto. Você está aqui nesse canal me ouvindo falar é porque você gosta de ler, mas não só gostar. Tem algo que você não sabe explicar que faz parte da sua existência na leitura. Por isso, se estamos tratando de existência, cuidado com a forma como você está lidando com ela. Eu não estou falando simplesmente de puritanismo, de não ler qualquer coisa, mas de como muitas vezes as nossas leituras estão ficando empacadas ou às vezes automáticas, monótonas. Elas podem ser tão variadas, surpreendentes, desafiadoras como um reino tão diverso quanto fúngico. É isso, meus queridos cavaleiros andantes. Continuamos nos encontrando @garotaquixotesca. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos banhos de vento.